A verdade é que para além de analisar é preciso agir, tomar ações, medidas e no âmbito da análise financeira e muito além daquilo que é chamada análise financeira tradicional, temos a funcional, onde se destaca o balanço funcional. E o balanço funcional não é propriamente uma ferramenta de contemplação financeira, antes pelo contrário, é um instrumento de ação que exige decisões imediatas e fundamentadas dos gestores. A mais-valia do balanço funcional está, claro está, na qualidade da análise, mas também na capacidade de implementar rapidamente medidas corretivas e potenciadoras com base nos seus indicadores. É que o sucesso da gestão financeira mede-se pela velocidade e eficácia das ações implementadas e não meramente pela sofisticação da análise. Através do balanço funcional temos acesso a 3 grandes métricas: o fundo de maneio funcional, as necessidades de fundo de maneio e a tesouraria líquida. E dentro destas 3 métricas, consoante os valores que elas possam assumir, vários cenários se podem colocar, várias situações financeiras podem ocorrer. Vejamos o seguinte: no balanço funcional, o nosso ponto de partida é o capital próprio e aquele passivo não corrente, os capitais alheios estáveis de médio e longo prazo. Estes são os denominados capitais permanentes. E os capitais permanentes, eles devem ser suficientemente robustos para cobrir, financiar o ativo não corrente. Se isso acontecer, os capitais permanentes menos o ativo não corrente, o ativo fixo, é o chamado fundo de maneio funcional. E o fundo de maneio funcional positivo seria a primeira grande regra de ouro do equilíbrio financeiro de médio e longo prazo da empresa. Ou seja, os seus ativos fixos serem financiados completamente por capitais permanentes e ainda sobrar. E o que sobra é o fundo de maneio funcional. Caso contrário, quando o ativo não corrente é superior aos capitais permanentes, estamos perante um fundo de maneio negativo, desequilíbrio de médio e longo prazo. Este é o chamado ciclo de investimento ou ciclo de renovação. Depois, já num domínio do curto prazo, temos o ciclo da exploração. Por um lado, as necessidades cíclicas. Por outro lado, os recursos cíclicos. As necessidades cíclicas são compostas por aqueles ativos correntes de exploração, sempre da exploração. Os inventários, o crédito concedido a clientes, os adiantamentos a fornecedores, o Estado, mas numa perspectiva de ativo, impostos a recuperar, mais outras contas a receber de caráter cíclico, a exploração. Por outro lado, temos os nossos recursos cíclicos, ou seja, o crédito que obtemos dos fornecedores, os adiantamentos de clientes, aquelas dívidas que ainda estão por pagar ao Estado, impostos a pagar, mas que têm prazos, obviamente, que temos de cumprir, entre outras contas a pagar, mas sempre de natureza cíclica a exploração. A diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos é aquilo que se denomina pelas necessidades em fundo de maneio. E necessidades em fundo de maneio, a empresa ter necessidades em fundo de maneio não é propriamente positivo. Antes fossem recursos em fundo de maneio. A diferença entre o fundo de maneio funcional e as necessidades de fundo de maneio é a chamada tesouraria líquida. E estas 3 métricas, elas podem apresentar diferentes valores consoante a nossa análise da empresa em concreto. Daí as situações financeiras serem várias. N situações financeiras podem ocorrer. Mas destas várias situações financeiras, qual seria aquela situação ideal? A situação ideal seria uma empresa apresentar um fundo de maneio funcional positivo, não ter necessidades de fundo de maneio, ou seja, elas serem negativas, recursos de fundo de maneio e a tesouraria líquida positiva. Então vamos ver em concreto uma empresa que nos apresenta precisamente esse cenário ideal. Esta empresa, nas suas aplicações e os valores todos em milhares de euros, apresentam-nos ativos não correntes de 2.000,
necessidades cíclicas de 800, uma tesouraria ativa de 700, e no âmbito das suas origens, das origens dos capitais, temos os capitais permanentes, 2.500, temos os recursos cíclicos, 1.200, e não temos qualquer valor em tesouraria passiva. Cenário ideal. Com este cenário, as 3 métricas são positivas. O fundo de maneio funcional, positivo. Ou seja, os capitais permanentes superam os ativos não correntes e ainda há uma almofada, uma sobra ampla. E depois temos as necessidades fundo de maneio que são negativas. Ou seja, a empresa possui recursos de fundo de maneio. A tesouraria líquida, obviamente, que vai ser fortemente positiva. Ela é dada pela diferença entre fundo de maneio funcional e necessidades fundo de maneio. Ora, 500 menos 400, temos 500 mais 400, 900 de tesouraria líquida. Agora, mesmo nestes cenários ideais, é preciso tomar medidas, porque podemos estar aqui perante aquilo que se chama uma tesouraria ociosa e todos os custos de oportunidade deverão ser tidos em consideração. Então, para esta empresa em concreto, vamos, mesmo assim, implementar medidas. Medidas essas que se baseiam na gestão do excedente, dos tais 900 de tesouraria positiva, nomeadamente investir 400 na modernização de equipamentos, ou seja, na renovação, na ampliação dos ativos não correntes, e aplicar 300 em expansão para um novo mercado. Vamos manter 200 como uma reserva de segurança. Quanto à otimização operacional, podemos negociar descontos adicionais com fornecedores, pagando mais rápido, mais cedo, e assim poder até usufruir dos chamados descontos financeiros, implementar sistema automático de gestão de estoques, considerar um programa de fidelização quanto à fidelização para clientes. Enfim, um conjunto de medidas que nos vão permitir trabalhar um bocadinho este caixa ocioso e assim obter rentabilidade a partir daí. Agora, um cenário negativo, o pior dos cenários. Tomáramos nós que o cenário anterior fosse sempre, não é? Agora, há empresas que têm cenários fortemente negativos, como aquela que eu agora vou exemplificar. Uma determinada empresa B, em que nas suas aplicações, ou seja, nos seus ativos, uma vez mais valores em milhares de euros, os ativos não correntes cifram-se em 2.500, as necessidades cíclicas altas em 1.500, a tesouraria ativa de 100. Quanto às origens, ou seja, aos capitais permanentes de 2.000, os recursos cíclicos de 600 e a tesouraria passiva de 1.500. Bom, com todos estes valores, obtemos os seguintes indicadores. O fundo de maneio funcional é negativo. As necessidades fundo de maneio existem e são de 900, a empresa tem necessidades fundo de maneio muito elevadas e a tesouraria líquida é fortemente negativa, menos 1.400. Urgem medidas para a empresa B. Desde logo a reestruturação financeira imediata. Vamos, por exemplo, ter de vender equipamentos não essenciais, negociar aumento de capital pelos sócios e até as chamadas prestações suplementares poderão estar na mesa, converter uma parte da dívida de curto prazo em médio e longo prazo através da consolidação de créditos, da reestruturação da dívida, muito urgente, mas também uma gestão agressiva do working capital, nomeadamente reduzir os estoques, através da liquidação, reduzir o prazo médio de recebimentos, no caso concreto desta empresa, de 45 para 30 dias, trabalhar neste sentido, negociar a extensão do prazo de pagamentos a fornecedores e também medidas de caráter operacional, como reduzir os gastos operacionais em 20%, nomeadamente o pessoal e os fornecimentos e serviços,
implementar preços mínimos de venda, eliminar produtos com margem inferior a 20%. Claro está que estas medidas são medidas a implementar na realidade concreta desta empresa. As medidas terão de ser adaptadas à realidade de cada entidade. E o nosso plano será para 90 dias, ou seja, a curto prazo, mês após mês, temos aqui várias medidas.